Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se puder, se inscreva, gasta só um segundo. E no final, se gostar, deixa o like, fique muito à vontade também para deixar qualquer tipo de comentário, seja de sugestão, de crítica. A gente vai lendo aqui, respondendo na medida do possível e fica muito agradecido com o retorno que vocês dão aí ao nosso trabalho aqui no canal. Eu sou o William Jacob e hoje falarei aqui sobre um capítulo de um livro que eu gosto muito, que é o livro Fonte Viva. E ele tem um capítulo belíssimo, na verdade são vários capítulos belíssimos, mas um aqui me chamou muito a atenção. Eu resolvi separá-lo para o nosso estudo, que é o de número 168. Depois, quem quiser acompanhar, ou então até pausar já que o estudo, correr lá, busca o livro e vamos tentar fazer junto aqui uma leitura e alguma análise dividida aqui. Eu acho que vai dar para dividir em três pontos. O capítulo é intitulado Entre o Berço e o Túmulo. Afinal de contas, é uma etapa, né? Interessantíssima, que a gente nasce e tem uma única certeza, que um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente sempre torce para ser o mais tarde possível, que a gente vai morrer. Tudo o que há, né, no reino aqui orgânico, e acontece com as plantas, com os animais e com a gente. Então, se nós temos órgãos, um dia estes órgãos pararão aí e a gente então deixará este mundo. Então, o que acontece de um extremo da vida, que é o berço, até o outro extremo, que é o túmulo, a gente precisa utilizar muito bem esse intervalo, de modo que a gente retorne para o mundo espiritual, cumprindo esta viagem. Eu digo sempre que a viagem não é a morte. O pessoal brinca que a morte é uma viagem. Tudo bem, uma viagem de volta. Porque estar encarnado é que é uma viagem, digamos assim, efetiva. Por que efetiva? A gente fala que viaja quando sai de casa. Então, quando eu estou na minha casa e resolvo sair dela para outra cidade, eu estou viajando. E quando eu volto para minha casa, a viagem acabou. Então, a nossa casa não é a Terra. A nossa casa é o mundo espiritual. Então, a nossa viagem é estar aqui. Aqui é estar viajando. No mundo espiritual é simplesmente o nosso local, é, digamos, definitivo, fixo, porque ora a gente pode estar aqui na Terra, depois em outros mundos. Então, o mundo espiritual, de certa forma, é a nossa casa. E aqui estamos, como muito bem dito, de passagem. E então Emmanuel, através da psicografia de Chico, ele vai comentar neste capítulo um versículo aqui, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, em que Paulo disse: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Bom, aqui a gente podia parar aqui em Paulo e já ficar à vontade para trazer aqui alguns breves comentários, mas a gente não pode perder a chance de ouvir a lucidez de Emmanuel, que tinha uma capacidade aí realmente muito bonita e muito profunda de interpretar o Evangelho. E Emmanuel vai dizer então o seguinte a respeito dessa passagem: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha, eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Aqui de imediato, Emmanuel já separa 4 pontos para nos chamar a atenção. Vai falar do perfume das flores, vai falar do ideal que movimentou muitos mártires, que depois foram até homenageados com várias estátuas em várias cidades. Vai falar dos grandes nomes de Atenas que já morreram, que já passaram.
mas, embora não citasse aqui os nomes, né? Mas fala da cultura grega que depois foi percorrer, contagiar e inspirar muitos outros povos. E por fim ele fala de Jesus. Aqui ele faz um contraponto entre o aspecto material ou o aspecto aparente, visível, se contrapondo ao invisível, se contrapondo à essência. Então, muitos de nós poderíamos, por exemplo, brigar por aquilo que se acha ser, por exemplo, as vestes que cobriam ali o corpo de Jesus. Poxa, mas tá, isso tem um simbolismo, isso tem um papel histórico de pesquisa da ciência, tem que, a partir daquilo, se faz várias descobertas, mas o principal não são as vestes, o principal não é a cruz de Jesus, não é onde é que está a coroa de espinhos que Jesus utilizou. Isso é passageiro, isso foi utilizado num dado momento, mas o principal é a lição que se assistiu, né, naquele momento com a figura de Jesus. Quando se fala, por exemplo, das estátuas, às vezes a gente vai em algumas cidades, bom, algumas estátuas, às vezes elas estão ali apenas cumprindo um desejo político, de alguém que resolveu homenagear outro e que não faz muito jus, né, àquela homenagem, não teve tanto merecimento, não teve uma história tão bonita. Inclusive, há no momento uma discussão em relação a estátuas, por exemplo, de indivíduos que foram racistas no passado. Então é importante observar que às vezes as homenagens nem sempre são justas. Mas, para efeito aqui de interpretar e de entender a lição, a gente precisa ver que aquelas estátuas, né, que hoje representam de fato seres que marcaram presença, elas de fato, como vai dizer Emmanuel aqui, esses monumentos, né, nos deslumbram, nos causam já um bem-estar. A gente às vezes chega diante de uma imagem para aqueles, por exemplo, que têm devoção por algum santo, característico muito dos católicos. Às vezes a pessoa chega diante de um monumento, diante de um objeto, ela já se emociona. Mas imagine a gente compreender a grandiosidade do que foi a vida daquele ser. Porque isso não é visto, a gente não consegue compreender mais o que foi a passagem de Jesus. A gente consegue ler, a gente consegue refletir, meditar. Quando vê um filme a respeito, a imagem com o som já nos traz um outro aspecto, mas a essência não é visível. A essência fica sempre oculta. Como vai dizer Exupéry no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Então, por que a gente vai ficar apegado à parte visível? Essa é a reflexão de Emmanuel. Por que eu vou ficar apegado àquilo que se vê quando o principal está naquilo que não se vê? Como ele vai continuar agora discorrendo a respeito, né, da passagem, dizendo: não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. Prosseguindo, diz: a terra que hoje retém será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Isso aqui eu achei brilhante, porque me fez lembrar uma passagem de Leon Denis no livro Porquê da Vida, quando ele nos convida a olhar tudo. Aí ele chama lá os astros, o céu, o sol, e ele vai dizendo, não vou ler aqui, mas eu vou apenas trazer a ideia. Ele fala assim: quantos séculos isso demorou para ficar como está? A gente sabe que hoje a Terra, por exemplo, tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E aí ele pergunta: quantos séculos serão precisos para dissolver tudo isso? E a gente se assusta: como assim? Aí ele dá um spoiler, né? Tudo o que vês hoje não existirá mais. Tudo o que vês hoje não existirá mais.
o sol, a lua, a terra, a nossa casa, o nosso carro, como diz Emmanuel aqui, o dinheiro, nada permanece. Nem o nosso próprio corpo, nem o corpo daqueles que amamos. Tudo vai desaparecer um dia. Mas aí Leon Denis conclui: mas tu viverás sempre. A gente toma até um choque, né? Como assim? O sol vai desaparecer e eu continuarei vivo? Isso mesmo. O sol tem data de validade, ele vai acabar um dia. Já pensou? Você pega um pote de iogurte, tem lá data de validade, sem imaginar que o sol tem data de validade. Mas você, eu, não temos. O corpo tem, mas o espírito não, porque o espírito é imortal, indestrutível. Nada acaba com o espírito. E aí ele vai falar então, entre o berço e o túmulo, título do capítulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Questão 132, Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação para fazer chegar à perfeição. Estamos aqui para progredir. A gente precisa compreender que entre o berço e o túmulo, nós utilizaremos recursos materiais. O problema não é esse, mas é entender que a gente não pode ficar refém deles. Utilizá-los com sabedoria, utilizá-los com equilíbrio, dependendo da quantidade que a pessoa possui, auxiliar também para aliviar o peso do fardo daqueles que possuem menos, auxiliando com doações, com caridade material, que é extremamente importante, sobretudo em momentos de crise econômica e em sociedades tão desiguais quanto a nossa. Mas é importante a gente compreender que tudo vai ficar para trás. Tudo. Eu até brinco, né? O telefone também. E tudo que você hoje guarda escondido, que a sua esposa, o seu marido e o filho não pode ver, um dia será visto. Então tudo vai ficar. Nada. A gente não leva nada. E aí Emmanuel conclui dizendo: não te agarres, pois a enganosa casca dos seres e das coisas. Olha, seres e das coisas. A gente às vezes fica apegado às coisas, né? Como eu brinquei aqui, o celular, o carro, a casa, o imóvel, a fazenda. E vocês lembram de várias histórias aí, por exemplo, das casas mal assombradas. Indivíduos extremamente apegados àquele local tinham dificuldade para se desvincular. E eu até brinco que daqui a pouco teremos celulares mal assombrados. A pessoa desencarna e fica ali do lado do telefone, obsidiando, eventualmente, quem comprou. Claro que é uma brincadeira, mas com um pequeno fundo de verdade, viu? Então não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Estava esquecendo de comentar. Às vezes ficamos apegados aos seres. Pessoas que estavam ali se achando donas de outras pessoas, naquele apego excessivo, que às vezes é até confundido com amor. É importante a gente trabalhar essa ideia de que o outro não é meu. A gente pode até falar, por força de expressão, minha esposa, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, que não dá para falar nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, né, nosso filho. Então, força de expressão é apenas um jeito de falar mesmo. Mas é trabalhar a ideia de que o outro não é meu. O outro é filho de Deus. E que um dia retornará ao mundo espiritual e às vezes antes de nós. E a maneira como nós ficamos aqui pode atrapalhá-lo. Ou podemos ir antes deles. E sofreremos muito. A saudade sempre acontece, gente. A saudade faz parte. Mas pode ser que a gente sofra por causa do apego. Por causa do apego. Então a gente precisa compreender essas questões, refletir sempre, porque não é tão simples. Não é fácil falar, pronto, desapeguei, agora eu posso desencarnar tranquilo ou sepultar quem eu amo tranquilo. Não é uma tarefa simples. Finaliza Emmanuel: aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Bom, é isso que a gente tinha para hoje. Que a gente possa, como diz Emmanuel, aprender, lutar, trabalhar, servir, porque a partir desse contato com o mundo, nem sempre fácil, às vezes bastante doloroso, é que a gente vai dar conta de desencarnar, como eu sempre digo, em melhores condições do que quando reencarnamos. Que a gente possa refletir nessa lição de Emmanuel, a fim de que sejamos pessoas melhores, pessoas com menos indiferença, com mais empatia. Essa talvez seja a grande lição que o momento tem nos exigido.
Muita paz, meus amigos, bons estudos e até o nosso próximo estudo.